Então, nesse sentido, Daniel, em que ponto que o fósforo a lanço, e aí seria interessante você conectar com essa dinâmica do fósforo do solo, quando que seria uma boa opção fazer um fósforo a lanço? Quando que o produtor pode optar por essa forma de aplicação? Felipe, dá pra gente falar em conjunto com fósforo e potássio, porque a dinâmica deles de absorção pela planta é muito similar, que é por difusão. Então, sempre que tem nutrientes que são absorvidos por difusão, a gente precisa posicionar ele próximo às raízes, certo? Porém, se o meu solo está corrigido com fósforo e potássio, numa camada de 0 a 20, no mínimo, certo? Quanto mais melhor, mas no mínimo 0 a 20, se eu estou com esses teores corrigidos, entenda corrigido acima do nível crítico, eu tenho a opção de fazer essa adubação a lanço, tanto no fósforo como no potássio. Por quê? Mais uma vez, porque o solo acima do nível crítico ele já fornece a quantidade de nutrientes suficiente para a planta. A planta não depende do nutriente do fertilizante. Ainda está aplicando esse fertilizante para manter aquela condição do solo. E veja que a gente ganha até uma certa maleabilidade em quando posicionar esses fertilizantes. Porque se o solo já tenha suprimento da necessidade da planta, eu posso posicionar esse fósforo, esse potássio em outro momento, quando o meu operacional está mais tranquilo. Não precisa ser antecedendo o plantio, que já está todo mundo corrido, se batendo. Eu posso antecipar isso, porque eu tenho a segurança de que o meu solo já está garantido. Obviamente, olhando de um ponto de vista simplesmente químico de fertilidade do solo. Agora, se eu tenho uma área que tem escoamento superficial, tem sinais de erosão laminar, esquece a aplicação ao lanço. Teu operacional pode estar enforcado, mas se você colocar o fósforo e o potássio a lanço, você vai perder por erosão. E aí... Exemplo, né, Daniel, desses últimos 2 anos, né? Tivemos agora em junho aí, aqui no Rio Grande do Sul, chuvas aí de mais de 400 milímetros. Ano passado tivemos toda a enchente, né? Quanta fertilidade foi fora, mesmo calcário, potássio, tudo que foi aplicado a lanço, camadas, inclusive, né? De até 5 centímetros de solo foram levados embora, né? Então, realmente complica, né? Complica. A gente tem até uma tomada de decisão assim. A gente vai olhar 2 fatores. Nível crítico dos nutrientes, acima ou abaixo. Presença de erosão no solo, sim ou não. Se eu tenho presença de erosão, eu vou ter que primeiro trabalhar isso. Vou ter que trabalhar um método de conservar esse solo na minha propriedade, conservar água dentro dessa minha lavoura, e, invariavelmente, eu vou ter que colocar fósforo e potássio na linha, porque senão vai embora com a erosão. Ora, se eu tenho níveis críticos atendidos e não tenho problemas de erosão presente, a adubação a lanço ela nos alivia o operacional. É muito mais fácil. Mas aí tem um detalhe que eu quero trazer aqui, é que temos que ter clareza de que a camada de 0 a 20 centímetros está bem nutrida com fósforo e potássio. E aí a gente tem que tomar cuidado com a estratificação dos nutrientes. Eu posso fazer uma análise de 0 a 20 e mostrar que está tudo bem, que está tudo atendido. Mas na verdade é porque a minha camada 0 a 5 ou 0 a 10 está entopetada de fósforo e potássio, mas 10 a 20 está pobre, em função de vários anos de aplicação a lanço. Então, uma análise estratificada, principalmente quando você está conhecendo uma área, principalmente para consultores que estão indo primeira vez nas áreas, a análise estratificada de 0 a 10, 10 a 20, ela é importante para a gente saber se tem essa estratificação vertical de fósforo e potássio. Havendo isso, a aplicação na linha ela vai ser fundamental. Você aplicar a lanço, você só vai enriquecer mais a camada que já está rica e não vai suprir a necessidade daquela camada que está pobre. Então, tendo níveis críticos de 0 a 20, isso na camada toda, não só nos primeiros centímetros atendidos, a aplicação a lanço ela é uma opção para desafogar e operacional.